Xiaomi lança seu novo baratinho Poco X3 NFC. Nintendo traz Switch oficialmente ao Brasil e agita o mercado de consoles. Nvidia dá mais detalhes sobre novas GPUs RTX 3000. Ciência mundial segue na corrida por uma vacina para barrar pandemia. Família Galaxy S21 começa a ter detalhes revelados. Isso e muito mais você vê agora no Plantão TC. Se você acompanha as notícias do Tudo Celular, já deve estar por dentro que uma nova geração de consoles está pertinho de chegar no mercado. Mas enquanto isso não acontece, a Nintendo prepara o terreno no Brasil para finalmente lançar o Switch no país. O videogame híbrido da japonesa já tem data de lançamento por aqui, será no dia 18 de setembro. E se você estiver interessado, vai poder comprar em varejistas parceiras como Magazine Luiza, Submarino e algumas lojas físicas como as Americanas. O preço será de R$3.000. Você pode pensar que é um custo alto para um console já antigo, mas a intenção é justamente desafiar o mercado cinza, já que a alta do dólar impede valores mais atrativos por importação no Brasil. Enquanto isso, novos vazamentos podem ter entregado os tão esperados preços dos novos videogames de Microsoft e Sony. No caso dos novos Xbox Series X e Series S, vazamentos indicam 500 e 300 dólares respectivamente. Já o PlayStation 5 apareceu em sites orientais com os custos para a versão normal e a apenas digital. Esta última seria lançada por 400 dólares, enquanto a regular chegaria por 500 dólares. Na conversão direta temos valores abaixo de R$3.000, mas convenhamos, podemos esperar bem mais quando os consoles forem anunciados por aqui no Brasil. Se você achava a primeira geração das placas de vídeo RTX poderosa, vai se surpreender quando conferir os detalhes da nova família RTX 3000. A Nvidia deu mais detalhes sobre o que poderemos encontrar nas novas GPUs da empresa. Uma das novidades se trata da reformulação do componente que contém todos os núcleos da placa gráfica. Isso faz a RTX 3080 dobrar o número de núcleos na comparação com a antecessora RTX 2080. Quer mais? A Nvidia também mostrou um comparativo desse mesmo modelo novo com a RTX 2080 Ti, e o mais recente mostrou um ganho de desempenho de até 80% na reprodução do jogo Doom Eternal em 4K. E se eu te falar que ainda tem mais? A fabricante ainda revelou que as novas placas suportam o padrão PCI Express 4.0. E a monstruosa RTX 3090 vai ser compatível com jogos em 8K. Já pensou na qualidade de uma imagem assim? Já já a gente vai falar sobre o novo celular baratinho da Xiaomi, mas antes chegou a hora de abordar o mundo da ciência. A revista científica The Lancet confirmou os resultados positivos da vacina russa contra a pandemia que assola o planeta. Um estudo publicado no periódico mostrou que a chamada Sputnik foi eficiente na hora de produzir resposta imune à doença, nas fases 1 e 2 dos testes clínicos. Mas calma, essas duas etapas teriam usado só 76 indivíduos, número ainda baixo para chegar a alguma conclusão. Somente a fase 3 poderia mostrar a efetividade da cura nos experimentos em larga escala. De qualquer forma, já é uma boa notícia na busca de algo para combater em definitivo essa pandemia. Enquanto isso, o Instituto Butantan espera que a Anvisa acelere aquela parte burocrática para a vacina aqui no Brasil. Ele é o responsável pelos testes da Coronavac, a vacina chinesa da Sinovac, no estado de São Paulo. O Butantan espera entregar até 45 milhões de doses ao SUS em dezembro deste ano. E para maio de 2021 a previsão é de chegar a 100 milhões. Fica a torcida para o Brasil ter, muito em breve, uma cura disponível a todos para essa terrível doença. Você não entendeu errado. Meses antes do anúncio, a Samsung já registrou as baterias dos próximos flagships no órgão 3C. O Galaxy S21 teria uma capacidade efetiva de 3.880 mAh, com possível capacidade nominal de 4.000, ou seja, o mesmo do atual Galaxy S20. Já o S21 Plus apareceu com uma bateria de 4.660 mAh. Resta saber se isso significa que você pode esperar muitas horas longe da tomada, direto no top de linha intermediário da família. Outro ponto importante é a fabricação desses componentes. A produção não vai ser de responsabilidade da Samsung, mas sim de uma companhia chinesa especializada no assunto. Somente o possível Galaxy S21 Ultra ficou de fora da certificação, mas rumores antigos já chegaram a incluir novidades para ele, como a presença de uma caneta S Pen integrada. Chegou a hora de falar da grande novidade da semana. A Xiaomi apresentou dois novos celulares baratinhos. O mais em conta é o novo Poco M2, que foi oficializado na Índia com a plataforma Helio G80. Ele chamou a atenção por ser basicamente um Redmi 9 renomeado e com 2 GB a mais de RAM, e custando abaixo de R$1.000 em conversão direta.
Mas o grande destaque da semana foi mesmo o Poco X3 NFC. Se você quiser entender o porquê da escolha do nome, é algo que não saberemos explicar. Mas como ele mesmo indica, o aparelho tem suporte a NFC para pagamentos ou transferência de dados por aproximação. Só que esse recurso está longe de ser o maior destaque do smartphone. Ele chega com tela de 6,67 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz, para imagens bem fluidas. A câmera frontal é bem discreta em um pequeno furo na tela, além de o dispositivo ter outros 4 sensores na traseira. A construção é de liga de alumínio com um painel de policarbonato, o que dá um visual bem sofisticado ao corpo. No interior, foi inserida a plataforma Snapdragon 732G e 6 GB de memória RAM. Ele vem em duas variantes, uma com 64 e outra com 128 GB para espaço interno. A bateria promete bastante tempo longe da tomada, com uma capacidade de 5.160 mAh, e quando precisar recarregar, também não deverá ficar muito tempo plugada, já que ele tem suporte a carregamento rápido de 33 watts. Mas e o preço? Você deve estar se perguntando. Como já deve saber, a linha Poco é sempre focada em entregar um aparelho potente por um custo baixo. E esse princípio não mudou para o novo X3 NFC. A versão com menos armazenamento pode ser comprada por € 229, o que dá pouco mais de R$ 1.400 na cotação atual. Já a variante com 128 GB cobra € 270, ou seja, não chega a R$ 1.700. Ainda não sabemos se o celular vai chegar ao Brasil, mas pelo custo-benefício podemos esperar um sucesso no mercado internacional. Essa edição completa do Plantão TC pode ser acessada em texto no link que está aí abaixo. Fica também o convite para você dizer o que achou do novo Poco X3 NFC e das outras novidades citadas por aqui no espaço para comentários. Um forte abraço e até a próxima!